E vejo um amadurecimento, e acho que aí a gente está falando de um outro nível, um amadurecimento de um trabalho. O trabalho do Sampaoli, no primeiro tempo hoje, ele demorou a aparecer. No segundo tempo, e aí sim, concordo muito com o Léo, com a entrada do Arrascaeta, você vê mais coisas. O time demora, o time erra, mas o time tenta a jogada. O time sabe o que tem que fazer. E o segundo gol é muito isso. É o Alan recebendo, enxergando, passando, é o Arrascaeta fazendo a mesma coisa, 10 metros para frente, e chegando no Wesley. Então tem amadurecimento de coisas que têm sido trabalhadas. E isso é uma diferença muito grande, porque o do Atlético a coisa demora a pegar e do Flamengo pega-se rapidamente. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Vamos acompanhar aqui o corte do programa Linha de Passe pós-vitória do Mengão. De virada é mais gostoso, né, cara? O Flamengo virou para cima do Atlético Mineiro com um golaço de falta do Arrascaeta e com um golaço do Wesley, garoto Wesley voando no Mengão, hein, contra o Grêmio. Tinha feito um belo jogo e hoje deu a vitória para o Flamengo com o segundo gol do Flamengo. Então, se você tá feliz, se você tá contente com a vitória do nosso Flamengo, deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Galera, as imagens são da ESPN Brasil, grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Oi, Dani, prazer estar com você, a mãe do samba. Léo, Pedro, muita moral. Vitor Ernesto Wiener e fãs do Mário Barregalo, hein? Samba, né? Não precisamos entrar em detalhes. Então, é até difícil pegar um destaque sem pensar no que os companheiros já falaram, até porque a gente viu o mesmo jogo. Né? Mas eu acho que tem algumas situações pontuais interessantes. Primeiro, os dois times têm jogos de Libertadores no meio de semana. Os dois times, você pode falar, mas o Arrascaeta, sim, vai, segura o Arrascaeta para o Arrascaeta jogar no segundo tempo. Sim. Mas os dois times sabiam o que valeria o jogo. E acho que valeria o jogo também como estímulo para a próxima semana. Eu vejo um crescimento do Atlético, mas é um crescimento talvez muito mais de... Existe um compromisso de que é preciso fazer alguma coisa, de que é preciso jogar. O Atlético tem ficado mais concentrado no jogo, nos jogos. Os jogadores têm lutado bastante. Tem lutado, não dá para o torcedor chegar lá e falar queremos raça. Não, isso está... O Pavão correu hoje. Não, em campo isso está sendo dado, está sendo oferecido. E vejo um amadurecimento, e acho que aí a gente está falando de um outro nível, um amadurecimento de um trabalho. O trabalho do Sampaoli, no primeiro tempo hoje, ele demorou a aparecer. No segundo tempo, e aí sim, concordo muito com o Léo, com a entrada do Arrascaeta, você vê mais coisas. O time demora, o time erra, mas o time tenta a jogada. O time sabe o que tem que fazer. E o segundo gol é muito isso. É o Alan recebendo, enxergando, passando, é o Arrascaeta fazendo a mesma coisa, 10 metros para frente, e chegando no Wesley. Então tem amadurecimento de coisas que têm sido trabalhadas. E isso é uma diferença muito grande, porque o do Atlético a coisa demora a pegar e do Flamengo pega-se rapidamente. E não acho coincidência que os dois gols tenham saído sem o Batalha em campo. Para mim é um ponto importante. Do mesmo jeito que a Arrascaeta é perfeitamente incrível no jogo, acho que esse pode ser um adjetivo para ele na partida, a saída do Batalha desmonta alguém que se posiciona para impedir um passe. No sem bola, claro. Concordo totalmente. O Alan foi muito vaiado, né? Só pra gente pontuar hoje, primeiro jogo dele agora com a camisa do Flamengo jogando no Independência, normal, mas todas as vezes que ele tocava ali na bola, a torcida do Atlético fazia questão de lembrar a saída, né? Pedro, pega aí, você já ia na esteira? Cara, deixa eu cutucar aqui a torcida do Atlético. Eles deveriam agradecer ao Alan que ajudou a pagar aí os salários atrasados dos jogadores do Galo, né, cara? Com a venda dele, o Galo faturou bastante, né?
Mas eu quero te ouvir também em relação ao começo do jogo, porque eu vejo um confronto interessante, se não de efetividade, de ideias. O Filipão sabe jogar contra o Flamengo e não é de agora, é desde muito tempo, desde Atlético Paranaense. E ele tentou fazer de novo o que já funcionou em muitas ocasiões. Assim, o que aconteceu hoje para que ali no final isso se desestruturasse? É interessante porque foi o Léo que citou, o Vitor, da inversão, né? Você não disse mesmo. O Pavão vai para inverte com o Paulinho. Então, quem tende a olhar o jogo pela ótica do Flamengo pode pensar, tem alguma coisa que não está acontecendo, tem alguma coisa que está travada. Essa alguma coisa talvez seja a ausência da Arrascaeta, a ultrapassagem do Wesley. Você fica com essa sensação, mas tem um outro time do outro lado. Tinha uma ideia que foi executada. Tô com Marra, tem coisas a se observar do Atlético. Vai faltar o resultado, que está faltando, pesa, tem um mata-mata de Libertadores pela frente, mas tinha uma execução. Não é só o Flamengo, tem outro time, tem um adversário do outro lado do campo. Isso começa a dar uma sensação que a coisa não funciona. Tem um Gerson que acaba assumindo uma função que eu acho que agrada mais. A gente debatia isso aqui no meio da semana, né, Vitor? O Gerson, quando faz a primeira linha, tem que dividir ali e tem que acumular uma situação de marcação, ele não vai te entregar. E você vai acabar perdendo ele um pouco com bola. Ele fica quase que livre. Você vê o Gerson pela esquerda, você vê o Gerson caindo pela direita, não vindo da direita, mas caindo pela direita. Então, o jogo do Flamengo começa a acontecer, o Flamengo não joga mal, mas tem um adversário do outro lado. E aí o Flamengo que finalizou no meio de semana, não finalizou. O Gabriel, o tamanho que o Gabriel tem, o tamanho do jogo, talvez você vai ter poucas oportunidades, o Gabriel perde o gol que talvez ele não possa perder. Não é que não possa perder o jogador, tem direito, mas assim, o tamanho do Gabriel pro jogo que é, pro destravar... Ele ficou muito pouco na área. Pro destravar do jogo, eu digo do lance específico, pro destravar do jogo ali, o Flamengo poderia ter mudado absolutamente. Normalmente ele faz aquele gol. Exatamente, e aí ele perde. Ele ficou pouco na área porque não tinha o Arrascaeta ali, né? Tem essa sensação, essa falsa sensação de que o que não aconteceu, a bola do Gabriel não entrou, o Wesley não ultrapassou, você não tinha o Arrascaeta, você tinha um Atlético muito ciente do que estava fazendo, correndo muito, disputando e, certa hora, se defendendo, esticando. Quando esticou, fez o gol, pode falar da falta, pode falar quem sabe, uma inversão de falta no segundo tempo, mas não foi um Flamengo que jogava, não foi simplesmente só esse lance do pisão do Paulinho, do gol. O Atlético tentava travar, conseguia muitas vezes o Flamengo, então era isso que diferenciava do meio de semana. E aí é muito mais o individual, você perguntou do final do jogo. O jogo com dois atacantes próximos, né, com o Hulk e o Paulinho formando uma dupla que no começo do ano era talvez a segunda dupla mais promissora de ataque do futebol brasileiro, com exceção a dupla Pedro e Gabigol quando jogavam, Paulinho sabe? Artilheiro da Libertadores até hoje. Sim, por exemplo. Então, quando você troca a característica, você troca, digamos assim, abrindo mão de algumas coisas boas para você ganhar outras coisas boas. Essas coisas boas ainda não aconteceram. Mesmo com a melhora coletiva. Eu acho que essa é a grande questão. Porque se um time do Filipão consegue marcar bem quase o tempo inteiro, ele torna o jogo, para um time como o do Flamengo, muito desconfortável. O jogo até ficou desconfortável. Se o Flamengo num contra-ataque chega ali com o Gabigol na cara do gol, não é um time do Filipão. E aí tem a questão da urgência, porque o treinador foi substituído no momento em que se pensou em alguém que pudesse resolver tudo rapidamente. Porque a ideia de trazer o Filipão é trazer um cara que vai ganhar o vestiário com facilidade, que vai fazer um jogo, não vou dizer um jogo simples, mas um jogo mais tradicional, muito menos rebuscado que o jogo do Sampaoli, mas, porém, mais fácil de ser compreendido. Para mim, a questão é que isso não casa com o que o Atlético tem de qualidade e característica dos seus mas jogadores. sabe qual que é o ponto? Isso Sabe é um qual bom que é a ponto. palavra que o Birner usou que me chamou a atenção? Você usou a palavra resolver rápido. Isso. Tinham que resolver, Não tinha. porque o Atlético jogava mais vezes bem do que mal. O Atlético jogava melhor antes do Filipão. Isso aí me parece sim. indiscutível. Concordo. Né? Tinha um futebol ali. Mas o técnico foi embora. Então, Precisa trazer alguém que pensasse futebol. É que aí também, assim, até durante a semana isso Aí ficou na quente direção. de novo, né? Entre Rodrigo Caetano e Cudê e tal, mas ali era insustentável. Sim. Pela segunda vez já era insustentável. A primeira vez você já... A primeira entrevista, eu acho que, pelo bem do clube, se negociou. A segunda A vez... questão é a escolha do outro treinador. E aqui a gente está vendo aqui atrás, né, tem Filipão e tem São Paulo. O jogo, antes dele começar, ele já tem caras muito bem definidas. E não fugiu dela, né? Porque sabe qual é a minha dúvida? O Flamengo tem... O Flamengo é muito favorito no confronto da Libertadores. O Atlético não é. O Atlético tem uma pedreira. Se o Atlético, por exemplo, for eliminado pelo Palmeiras, o Atlético, Copa do Brasil, foi. Sobre o brasileiro, nessa situação, foi um erro a escolha do técnico? Porque a coisa é tão... Futebol é muito, sabe, aqui ou ali, no final das contas, e você pensa num projeto de longo prazo. É o Filipão?
Com esse elenco que você falou, com essas características... Werner, um dos argumentos, talvez o principal, foi, é o cara que chegou na final da última Libertadores. Sim. Com o Atlético Paranaense, que não é um dos 3 jogando bem do continente, jogando merecendo estar lá. Eu acho que é o grande argumento, né? Porque é uma coisa de ambiente e Copa. Então, resolver a Copa. Já não temos uma, o brasileiro já vai começar a ficar distante, então é Copa. Então, eu acho que diz muito, e acho que a avaliação vai precisar ser feita. Você precisa fazer avaliação, não é que troca imediata, sai um, tira outro, mas é uma avaliação, porque o Atlético se colocou nessa situação. Ele queria um treinador para a Copa, ele precisava salvar uma Copa, porque ele tem um exemplo de uma temporada passada, e esse ano o brasileiro já começava a se desenhar escorrendo pelos dedos, porque o Atlético tem grupo, elenco para disputar sim, e aí sai a Copa do Brasil, a Libertadores, o que eu preciso resolver rápido aqui, onde é que eu tenho, o que eu faço, eu vou desenvolver projeto para o ano que vem? Não, Copa. E aí, se não passa contra o Palmeiras, você precisa debater. O que você quer? Desenvolver sem ganhar é mais difícil. Não, claro, mas o que você quer? Porque a cara do Filipão é virar o jogo na Libertadores. Sim. Conseguir essas coisas, né, estrondosas, assim, aí vira o anímico, Copa, essas coisas. Mas você olha o elenco, o time do Atlético... Inclusive, acho que hoje, poderia começar hoje, pensando no que o Filipão acha, aquele segundo tempo até os 20 ali com 1-0, você pensou que o anímico começaria a virar para isso. Melhor, não é acho que o brasileiro... Fazer o time marcar melhor não é mágica. E você olha a qualidade desse time titular do Atlético hoje, que a gente olha muito para a qualidade do Flamengo e olha porque é o melhor elenco da América do Sul. Para mim, o Galo é o segundo melhor elenco do Brasil hoje. Zaratio, Pavon, Paulinho, Hulk, bons volantes, Otávio, Arana, por favor. Mas você quer ver uma coisa curiosa, Marra, que eu quero te escutar também? Eu fico pensando em estratégia de jogo hoje, né? O Flamengo consegue uma virada muito pelo individual, pelo talento do Arrascaeta que entra ali e resolve a partida. Mas pensando nos 90 minutos, pensando no que foi o jogo em si, quem tinha uma estratégia coletiva mais bem montada? Só para fazer justiça, assim. Não, o Atlético fez muito do que foi pedido pelo técnico hoje. Sim. Muito. E o Paulinho deixa claro daquele papo. Muito. Paulinho deixa claro daquele papo. Agora, Dani, assim, algumas vitórias, esse é o Atlético, é o Flamengo, é o Palmeiras, é o Red Bull Bragantino, é quem você quiser. Algumas vitórias, elas são conquistadas e mexem demais com o próximo jogo. Hoje é o tipo de vitória que o Flamengo arranca. Fala, não, essa vitória tem que ser minha, eu vou lutar até o fim. E não é coincidência, depois da saída da batalha, e especialmente para quem vê todos os jogos do Atlético, como o time, perto dos 25, 30 minutos do segundo tempo, ele dá uma baixada. Por quê? Porque o elenco é um elenco mais velho. É um elenco que entra em campo com média de 30 anos. Hoje era 30 anos, o Flamengo 27, se eu não me engano. Tinha essa diferença. E isso é toda a rodada. Então, se não resolver, como o Léo disse, você tem oportunidade. Se você não resolver, saiba, você vai ter problema daqui a pouco. E todos os outros times já sabem. E do outro lado, você fala do anímico, você vê um time que tem uma atuação de alto nível contra o Grêmio. E hoje uma virada espetacular. Anímico. E vai se fortalecendo, vai ficando cada vez vez mais. E acho que é para se observar. Porque a coletiva, eu acho que pela ótica do Flamengo, o que deveria ser observado é o que o time vai responder à declaração de São Paulo de quarta-feira. Esse time se liga menos em Campeonato Brasileiro. Sim. Um time que se liga menos não vai buscar essa vitória aqui. O Flamengo volta para o Campeonato Brasileiro com essa vitória? O Flamengo amanhã ainda pode estar, ainda acho que o Botafogo está correndo, ainda acho que o Botafogo está numa disputa que, por enquanto, tem ele. É isso. O Flamengo ainda não está... A quantidade de pontos em disputa, exatamente, com o elenco que você tem, você não pode nunca olhar para o campeonato. Ano passado era uma situação muito diferente, a troca aconteceu um pouquinho mais adiante, era um cenário muito diferente. A gente teve um paralelo na Premier League, né? Sim, o Arsenal era bastante certo, bom, ganhava jogos inacreditáveis. Mas é o seguinte, olhar no retrovisor e perceber que é o Manchester City que está chegando não é a visão mais agradável do universo. E perceber o Flamengo não é uma visão muito boa. Agora, o Botafogo está bem na frente. Sim, 11 pontos. A questão para o Botafogo não olhe para o retrovisor. Faça o seu jogo. Jogo a jogo. Faça o seu jogo. E acho que tem uma questão também, a gente está falando hoje não foi a melhor das atuações, o Arrascaeta resolveu. O Flamengo vai ter uma sequência agora de final de julho, agosto, setembro, deve bater com o final de Copa do Brasil em setembro, depois possivelmente com quarta de final de Libertadores. E em muitos momentos vai ser essa a opção de São Paulo, de sacar um Arrascaeta. O Arrascaeta não é mais aquele jogador de todos os jogos. Desde que ele teve aquele problema ali em abril, maio, você pode ver que ele faz 2, 3 jogos, segura, 45 minutos segura,
quando começa jogando 60, 70, às vezes faz 90. Então, isso vai acontecer. Nem sempre você vai ter essa solução. Eu acho que você tem Arrascaeta é um luxo, mas nem sempre. Então, ainda não vi, Dani, é claro que, como o Rafa falou, ninguém quer olhar no retrovisor e ver esse Flamengo. Sim. Só que eu ainda não vi exatamente esse Flamengo se colocando como tal. Não vai ser essa partida. Essa partida, para mim, diz muito mais sobre uma consolidação do que o Vitor fala da questão anímica para quinta-feira, para a Libertadores, para pegar fôlego, porque exatamente a partir dessa vitória o Campeonato Brasileiro se abriu. Botafogo amanhã ainda pode abrir 12 para o Flamengo. Se não me engano, hoje está 9. Botafogo amanhã pode abrir 12 ainda. Manter 12, no A chance caso. do Flamengo sair quinta-feira classificado do jogo é enorme. É. É muito maior do que E aí você ganha uma data Calma no que tem calendário. que jogar a volta de qualquer jeito, hein? Mas é a questão do calendário, que aí o Arrascaeta talvez... Você vai negociando com o calendário. Aí o Arrascaeta talvez seja sacado no jogo da volta em Assunção e não no Brasileiro do fim de semana. Eu acho que tem isso sim. Hoje, para mim, fica mais claro ainda. A torcida do Flamengo fala muito sobre isso e por isso ficou tão empolgada com a possibilidade do Claudinho, que não existe mais, o Flamengo acabou a negociação. Mas para mim fica claro, mais uma vez, que o Arrascaeta é um jogador sem um substituto à altura, sem um outro, eu não digo nem a altura de qualidade, sem uma outra peça que possa fazer exatamente a função que ele faz no campo, a característica que ele tem no campo. Sim. Porque ele tenta hoje colocar ali o Gerson e o Vitor Hugo e acaba que existe um espaço ali que não é ocupado, né? Não, porque não é característica do Gerson. O Gerson é um jogador que, pô, às vezes ele vai cair pro lado, ele vai vir buscar no momento em que não tinha o Arrascaeta, inclusive, cabia ao Gerson vir começar a jogada aqui atrás, né? E por isso aconteceu todo esse espaço no meio que você citou. Então, acho que normal, né? Mas assim, acho que isso diz muito sobre o tamanho do Arrascaeta também, né? Não é simples você convencer esse sim a ter um outro lugar. jogador, né? Exato. O Gerson, quando ele vai para o segundo tempo, de ter que partir da direita, tem dificuldade. Esse Gerson que vem para receber, para começar a construir, vai. O Gerson que parte da esquerda também. O Gerson que em algum momento, não lembro se era contra Vasco ou Fluminense, é quase que o único homem de criação e circula, vai. Esse que parte da direita quase que emulando um Everton Ribeiro, que não estava bem. A jogada do gol do Wesley, que é assim, recebeu de costas, girou, já acionou, e quantos fazem isso? Com essa tranquilidade, com essa frieza. Então, assim, o fato de não ter ninguém que faça isso diz muito sobre ele, na verdade. E o Wesley já sabe. Assim, Quem for no lado ali já sabe. Eu vou que ele vai me achar. Tem aquela brincadeira do post do Gabriel, né? Ninguém me acha como você, ninguém me serve. Ninguém me enxerga como você. É qualquer coisa assim no campo. Galera, neste domingo tem 4 jogos. Às 11 da manhã tem São Paulo e Bahia. Às 16 horas, Botafogo e Curitiba. Cara, poderia dar uma zebrinha aí nesse jogo, né? Um empate, uma vitória do Curitiba seria bacana. No mesmo horário tem América Mineiro e Palmeiras. Também, né? Poderia dar uma zebrinha aí, um empate. Seria bacana também, por que não? Às 18h30 tem Goiás e o nosso... freguês, Grêmio, cara, já podemos falar que o Grêmio é nosso freguês, com todo respeito, né? Vamos pegar aqui a tabela, então. O Botafogo tem 40 pontos, Flamengo 31 pontos, o Grêmio 29, o Fluminense 28, o Palmeiras 28, Bragantino 28, o Atlético Paranaense 27, São Paulo 25, Cuiabá 25 e Cruzeiro 23, os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Quero te perguntar o seguinte, e aí, dá pra brigar pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores? Cara, lógico que dá, faltam mais de um turno ainda. Falta a rodada 18, a rodada 19 e mais um turno inteiro, 21 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem sim condições de buscar o Botafogo. Botafogo que está jogando bem, está focado no Campeonato Brasileiro. E a pergunta é, será que eles vão conseguir se manter na frente? O tempo dirá. É isso, galera. Tô feliz pra caramba. Deixa o like aí pra ajudar o nosso trabalho. Se inscreva aqui se você é flamenguista. Seja bem-vindo. E ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui.